E quais são os efeitos desse acordo para o Brasil, hein? Para fazer uma análise, a gente faz conexão com o professor do FGV Agro, Felipe Serigati. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Professor, 25 anos para chegar a esse momento. É um dia muito importante, claro, mas que ainda tem uma caminhada pela frente, porque tudo isso precisa ser aprovado pelos países da União Europeia e pelo próprio Parlamento Europeu também, né? Exatamente, boa tarde, Kelly, tudo bom? Então, vamos lá, é isso mesmo, né? Então, demorou, não dá para mudar o passado, temos que construir o que tem daqui para frente e as perspectivas são boas, né? Então, parece que tem um consenso quase que majoritário na União Europeia da importância da celebração desse acordo, tem resistências, quem tem liderado a rejeição desse acordo é justamente a França, principalmente pelo seu componente agrícola, né, pela produção agropecuária local, mas o acordo vai ser firmado. Nós não temos ainda qualquer versão do texto final, tá? Inclusive, na própria site do governo tem ali os principais pontos, mas não é necessariamente o texto final. Então, a gente tem aquela análise ali redondinha. Em primeiro lugar, é a gente ter o texto final. Com o texto final, ainda tem que passar tanto pela Comissão Europeia, como também pelo Parlamento Europeu. A França está tentando mobilizar a rejeição desse acordo, para que esse acordo seja aprovado do lado de lá do Atlântico. Tem que ter uma maioria, né, de até no mínimo 65% da população, né, da União Europeia. Então a França está tentando ali juntar outros países para totalizar esses 35% que conseguiriam rejeitar, mas as perspectivas são favoráveis. Até agora, a França não tem esse volume de pessoas, de representantes, para conseguir rejeitar o acordo. Agora, professor, quais setores do Brasil seriam beneficiados logo de cara? A gente fala muito do agro, né? Existe uma expectativa muito grande para aberturas de várias culturas, né? Ou intensificar ainda mais, mas quais mercados, de uma forma geral, seriam beneficiados com o acordo? No médio prazo, praticamente todo mundo, tá? Sejam produtores, sejam industriais, sejam os consumidores, tá? Então, os consumidores teriam acesso de ambos os lados, né? A produtos de melhor qualidade com custos menores, tá? Então, essa é uma grande vantagem do comércio internacional funcionando com maior liberdade. A própria indústria brasileira que, se a gente voltasse ali há 10, 15 anos, apresentava resistência, parece-me que já está convencida de que manter o isolamento em que ela se encontra tem sido prejudicial para a sua própria capacidade competitiva. Então, a indústria brasileira praticamente não ofereceu grandes resistências, exceto ali a indústria automobilística com as questões particulares e, naturalmente, o agronegócio brasileiro. Tá? Não que o volume exportado... Antes disso, fazer a ressalva, novamente, nós não temos a versão final do texto que vai ser assinado, tá? Mas com as informações disponíveis até o momento, o volume de produtos brasileiros que vão passar a acessar o mercado europeu de maneira mais competitiva não é grande, tá? Então, não é grande comparado com o que o agro brasileiro transaciona, tá? Mas tem uma sinalização que é muito positiva. Então, é um produto que está acessando um mercado bastante rigoroso, e isso serve de sinalização para praticamente qualquer outro mercado. Então, imagina um mercado no Sudeste Asiático ou no Japão. Vai dizer, olha, mas espera aí, Brasil, a sua carne tem qualidade? Os seus grãos têm qualidade? Uma das respostas vai ser, óbvio que tem, mas se você não acredita na gente, acredite no rigor da legislação da União Europeia. Se a própria União Europeia está aceitando esses produtos no seu mercado, Japão ou qualquer outro comprador, fique tranquilo, esse produto de fato tem qualidade. Então você tem um efeito sinalização que ele é muito importante. Vamos então fazer uma análise olhando para o lado de cá do balcão, né? Do lado sul-americano. Ou seja, esse acordo pode também trazer uma concorrência vinda da Europa para as empresas brasileiras, né? Então, de alguma forma, vai ter ali que ter uma equação. Do mesmo jeito que os produtores rurais protestam lá na Europa, pode ter aqui também uma preocupação sobre qual que é o peso dessa concorrência, né?
Com certeza, né? A gente pode pensar isso tanto dentro do universo agro. Dentro do universo agro, principalmente seria produtos derivados do leite, né? Da indústria de laticínios, e é grande destaque para os produtores de queijo, produtores de vinho, frutas temperadas, mas frutas temperadas não bateria tanto no Brasil, bateria mais na Argentina e um pouquinho no Uruguai, mas de qualquer forma, de novo, o resultado ele é super positivo, né? Chama atenção, eu achei que é muito importante a gente destacar que a indústria brasileira sempre foi contrária à celebração de um acordo de livre comércio. Por quê? Agora você vai ter que enfrentar uma indústria com a musculatura da indústria alemã. Então é desconfortável isso, né? Só que, dada a estagnação que a gente encontra na indústria brasileira há muito tempo, parece que até mesmo do lado de cá do balcão, uma das principais resistências aceitou a celebrar esse acordo. Reconheceu que uma economia mais fechada, no médio prazo, acaba prejudicando todo mundo, inclusive aqueles que no curto prazo se sentiriam como os grandes prejudicados. Tá? Então a indústria brasileira é um caso que chama bastante atenção. Por fim, ainda tratando do lado de cá do balcão, do lado de cá do Oceano Atlântico, ficou com o temor que o Javier Milei fosse trazer alguma dor de cabeça adicional, né? Não, então está aceitando o acordo com uma tranquilidade grande, não criou qualquer ruído de forma relevante. Enfim, as condições que têm se apresentadas até o momento, tem tudo para esse acordo ser celebrado. Pois é, e existiria uma isenção significativa de taxas de exportação e essa isenção para alguns produtos já começaria rapidamente, para outros ainda levaria 8 anos e para uma terceira camada ainda levaria um tempo maior de 14 anos. Ou seja, tudo foi estudado e hoje foi interessante, né, professora, a gente observar que o anúncio foi rápido, ele foi feito pela manhã, por volta de 20 minutos, assim, durou cerca de 20 minutos. Ou seja, já havia tudo sido alinhavado muito bem, costurado muito bem e depois os líderes foram se manifestando. Inclusive, a gente mostrou agora há pouco uma parte da fala do presidente Lula. Então, toda essa amarração leva a crer, né, que lá depois no Parlamento Europeu e nos países, obviamente que vai ter alguma resistência, mas a gente espera que a coisa caminhe de vez, né? Ou seja, que esse acordo entre na prática. Exatamente, mas ótimos pontos. Em primeiro lugar, os efeitos desse acordo não são imediatos, tá? Então é natural que você precise ali de um período de adaptação. Dependendo da cadeia que estiver se falando ali, uma cadeia industrial mais longa, vai demandar um período de adaptação maior, tá? Então, celebrou o acordo, então o jogo vira por completo. Não, né? Ainda não, tem um período ainda de adaptação. Segundo, chamou a atenção a velocidade, não só na reunião de hoje, né, da forma como o acordo foi assinado, mas a velocidade da disposição de ambas as partes de fecharem esse acordo ainda esse ano. Na minha leitura, o que explica isso? Com a eleição do Donald Trump, você reforça aquela percepção de que o mundo está entrando numa fase ainda mais protecionista. Isso é prejudicial para todos, inclusive para a União Europeia. A União Europeia, que está com dificuldade para acessar outros mercados, principalmente para os seus produtos industriais, está tendo uma competição forte dos chineses e os Estados Unidos tentando, ameaçando elevar as barreiras tarifárias, inclusive para produtos europeus. Os europeus saíram atrás dos mercados disponíveis. Então, aproveitaram, olha, tem aí na gaveta um acordo com o Mercosul, vamos dar uma acelerada nisso. Isso significa o quê? De fato, então, compartilho essa leitura de que, apesar da resistência, principalmente dos franceses, provavelmente esse acordo vai ser assinado, vai ser referendado, seja na Comissão Europeia, seja no Parlamento Europeu. Mas uma coisa é a nossa percepção, outra coisa é a realidade. Vamos ver como é que isso vai evoluir. Uma coisa é certa, a gente vai seguir acompanhando, traduzindo tudo, contando com a sua análise também. Professor, muito obrigada, uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, uma ótima tarde a todos.